Meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 122, versículo 1. Essa será a nossa reflexão dessa noite, que tem como base a série de exposições que o tema é Sinais de uma Igreja Verdadeira. A semana passada nós introduzimos esta série de mensagens com a seguinte reflexão: afinal, para que serve uma igreja? E nós aprendemos que a igreja tem 3 finalidades. Repetimos elas pela manhã para que você memorizasse. A primeira delas é adorar a Deus, a segunda, edificar pessoas, e a terceira, evangelizar os perdidos. Então, ao longo desses domingos, a minha ideia é olhar para a Escritura e você perceber como essas 3 verdades brotam de inúmeros textos e nos ensinam que estamos aqui para adorar a Deus, edificar pessoas e evangelizar os perdidos. Hoje, a nossa ideia é trabalhar a essência do culto a Deus. O que é cultuar a Deus, como cultuamos verdadeiramente ao Senhor e qual é a nossa postura no culto a Deus. Então, o Salmo 122, versículo 1, versículo conhecido, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Espírito Santo, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Exaltamos ao Senhor em nossas canções e nessa hora queremos ouvi-lo, iluminando o nosso coração com essa verdade do Evangelho. Então, leva-nos cativo ao Senhor agora. Que a voz que seja ouvida seja a voz do Senhor, falando ao nosso coração, quebrando barreiras, desmontando sofismas e nos conduzindo em adoração a Ti. É o nosso desejo. Assim oramos. Amém. Certa vez, Lulu Santos cantou assim: todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Talvez você já cantou isso em algum momento da sua vida ou já ouviu essa música. E na verdade essa música nos mostra uma tendência que temos. Temos uma tendência de planejar de forma empolgante o fim de semana. Um feriado, principalmente quando é um feriado prolongado, nós fazemos muitos planos e temos uma tendência de supervalorizar o final de semana ou os feriados. Geralmente, nós enfrentamos a semana inteira aos trancos e barrancos. Começamos a segunda-feira já pensando no fim de semana que está chegando. Já começamos a semana desejando o fim de semana, desejando que o fim de semana chegue e com ele aquela sensação gostosa de lazer, folga, descanso e tudo mais. Lulu Santos estava certo, né? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E nós ensinamos, às vezes, nossos filhos... Obrigado, Lulu. Nós ensinamos os nossos filhos dessa mesma maneira. Por vezes, ensinamos na nossa casa que as pessoas devem enfrentar as obrigações da semana, esperando o fim de semana chegar. É como se a gente entrasse num ringue na segunda-feira para a batalha contra o oponente é a semana, é a rotina, são as obrigações, e nós estamos ali na segunda-feira cheio de fôlego, cheio de ânimo, mas vai passando, os rounds vão acontecendo, e na sexta-feira nós já estamos esperando o gongo soar e a luta acabar. A nossa força já foi, o cansaço bateu, a gente quer aquela sensação de renovo que só um fim de semana pode trazer. Mas, queridos, falando a um público majoritariamente cristão, eu quero que você pense o que realmente você mais espera de um sábado à noite, ou o que mais você deseja no seu fim de semana. Qual é a maior expectativa que eu e você temos em relação às atividades do fim de semana? O que faz o fim de semana ser tão especial e tão esperado por você? Qual é a nossa mais esperada programação que vai revigorar tanto o nosso corpo como o nosso espírito para a semana que vai começar de novo, logo após o domingo? Permita-me apresentar para vocês hoje o real valor que o dia do Senhor, o culto cristão, um final de semana, como deveria ser vivido por nós, deveria ter em nossas agendas. Para que você entenda que, sim, o final de semana é um ambiente de descanso para o corpo, de lazer para a família, mas o fim de semana, o sábado à noite, o dia do Senhor, mais do que apenas descansar o corpo cansado das longas horas de trabalho, foi um tempo separado por Deus para se encontrar com o seu povo. E como cristãos,
nossa maior expectativa deveria ser que o fim de semana chegasse, não porque eu vou poder fazer aquele churrasco com os amigos, vou poder fazer o meu passeio de fim de semana, vou poder dormir e descansar. Essas coisas são maravilhosas, são excepcionais. Mas para o crente há algo a mais do que isso. Há algo que deveria ser prioritariamente antes dessas coisas e acima delas. E é desde a Inglaterra do século XVII que eu quero apresentar para vocês como os nossos irmãos puritanos, herdeiros da Reforma Protestante, foram aqueles que melhor traduziram como deveria ser a expectativa do cristão para o fim de semana. É das mensagens, das exortações, das cartas desses irmãos da Inglaterra do século XVII que nós temos os relatos mais preciosos de como os cristãos deveriam esperar o dia do Senhor no fim de semana, como aquele momento especial de comunhão dos santos, de adoração, de louvor, que recarrega não apenas as baterias físicas, mas também as espirituais. E são deles as expressões que mais expressam o desejo e o apreço pelo culto a Deus. Eu queria que você ouvisse com atenção alguns recortes. Um deles, chamado Matthew Henry, diz o seguinte: o dia do Senhor é uma sagrada e devida instituição, e divina instituição. Devemos recebê-lo e adotá-lo como um privilégio e um benefício, e não como uma tarefa ou uma carga enfadonha. É um dia de atividade santa, um dia de comunhão com Deus, um dia de louvor e ações de graças, um dia de podermos nos dedicar inteiramente ao Senhor. Em uma outra carta, um outro puritano disse o seguinte: o domingo é um dia especial. Deus encarregou-nos de separar esse dia para uma busca especial por sua graça e bênção. O domingo é um dia oportuno, um dia de salvação, um período durante o qual Deus, em especial, aprecia ser buscado, amado e encontrado pelo seu povo. Escreveu certa vez Jonathan Edwards, talvez o puritano mais conhecido por nós. E o reverendo J.I.A. Packer escreveu assim: o domingo é um grande dia para a igreja e para o crente. É um dia de feira para a alma, um dia de entrar nos próprios subúrbios do céu com orações e louvores coletivos. Todo domingo tem por desígnio ser um grande dia para o povo de Deus. Eu quero que você perceba nas vozes, nas penas desses homens, como que para eles o dia do Senhor, o domingo, o fim de semana era especial, não apenas porque significava um recarregar das baterias para a segunda-feira do trabalho, mas porque era no fim de semana, no dia do Senhor, o dia que aqueles cristãos iriam se encontrar com o Senhor. Não que Deus estivesse recluso apenas no templo, mas haveria de manifestar-se em uma bênção especial, porque no domingo, no dia do Senhor, no encontro com Deus na igreja, o seu povo reunido separa aquela agenda para ele. Mas por quê? Para os puritanos, o domingo, em especial o culto a Deus, era o momento mais importante e aguardado de toda a semana. O que fazia do domingo tão desejado por esses homens e às vezes tão cansativo para nós? Por que para aqueles irmãos, o domingo era um dia tão desejado por eles, tão alegre, tão festivo, tão motivador, que para nós não parece a mesma coisa? Muitos de vocês talvez nem queriam estar aqui, muitos de vocês vêm para cá porque talvez sejam obrigados pela consciência ou pela família, ou talvez até venham porque aprenderam mecanicamente que domingo é o dia de ir para a igreja. Porque se eu não for domingo, pode ser que segunda-feira eu adoeça. Então, qual é a forma correta de entender o culto a Deus? Por que os puritanos eram tão apaixonados pelo culto e às vezes nós somos tão frios aqui? Por que para eles e para todos os outros grandes homens de Deus, o momento com a igreja era tão marcante e especial que os fazia desejar o culto seguinte, que a semana passasse rápido, não porque eu vou viajar, descansar, lazer, mas porque no domingo seguinte a igreja vai estar reunida. E eu digo, se você e eu entendermos hoje o que é o culto a Deus, talvez eu consiga deslocar o seu e o meu coração das expectativas erradas para o fim de semana e colocar o nosso coração no lugar certo para o dia do Senhor, para a casa de Deus, para o culto ao Senhor, como a atividade mais preciosa, mais importante, mais desejada da nossa semana.
Eu preciso começar afirmando que o culto cristão não é uma programação meramente humana. Você nunca viu pessoas se reunirem assim, cara, bora fazer um culto a Deus aqui rapidão, se não foram motivadas pela própria ação do Espírito Santo. As pessoas se reúnem para assar uma carne, para tocar um pagode, para fofocar, para jogar uma bola, mas dificilmente você vai ver por aí fora pessoas, cara, bora rapidão fazer um culto a Deus aqui. Porque o culto não é uma ação meramente humana. O culto é uma resposta da alma que já foi alcançada pelo Espírito Santo. O culto é um convite de Deus para que os seus filhos se encontrem com Ele e nesse encontro Ele transforme os seus corações. Então não espere que fora do ambiente cristão haja culto a Deus. Não espere que pessoas façam culto a Deus se elas não forem antes capturadas pelo Senhor. Porque o culto não é uma atividade humana. Não é uma reunião horizontal apenas de religiosos. Isso se chama missa. Mas o culto a Deus é esse encontro de redimidos com o Senhor que Ele traz a um lugar porque Ele deseja ser adorado pelos seus filhos. O culto é o momento onde a alma redimida é impulsionada pelo Espírito Santo para fazer o que nós acabamos de fazer aqui. Louvar a Deus por meio de Jesus, desejando ouvir a sua voz, desejando falar com Ele, desejando senti-lo próximo de nós, desejando tocar o céu. O culto é o momento onde a alma verdadeiramente alcançada pelo Evangelho sente um sabor do céu e por isso nós sempre queremos mais. E aqui eu já explico para você porque tem tanta gente que não gosta de culto, porque possivelmente a alma não é verdadeiramente redimida. E uma resposta importante para essa apatia é quando nós entendemos que o culto a Deus é a atividade natural do DNA do crente. É a atividade natural do povo de Deus, porque desde que nós nascemos de novo, nós fomos impactados pela verdade de que Deus está acessível a quem o busca. E que Deus deseja ser adorado e que o culto é essa resposta de uma alma grata, uma alma liberta, uma alma que engrandece e exalta ao Senhor porque viu na sua vida o poder transformador do Evangelho. A importância do culto para o crente é que uma alma que entendeu o que a cruz representa, nós acabamos de cantar, adoramos e cantamos os teus grandes feitos na cruz. Essa alma deseja o tempo inteiro adorar a Deus, exaltar o seu nome pelas coisas que Ele fez em nossa vida. Em essência, o culto é um encontro. O culto é uma reunião, um encontro com Deus, e onde o próprio Deus estabelece um diálogo com os seus filhos. Nós falamos com Ele através dos nossos cânticos, através das nossas orações, através das nossas ofertas, dos hinos, dos cânticos, e Ele fala conosco através da sua palavra, lida, pregada, cantada. O culto ao Senhor é um encontro familiar de almas redimidas com o Senhor que as redimiu. O culto é uma reunião onde, em essência, Deus fala com o seu povo na medida que nós também falamos com Ele. Portanto, o culto a Deus é um momento onde a igreja reunida ensaia o que será realizado no céu. O momento onde a adoração viva, poderosa, o encontro com o Redentor será um dia perpetuado na glória. Por isso que somente crentes gostam de culto. Por isso que quem não é crente sente uma ojeriza a culto, sente uma vontade de não ir ao encontro com o Senhor, bota empecilhos na sua agenda para não estar na presença de Deus, porque a alma não redimida, ela não sabe o que é a dádiva de falar, de ouvir, de adorar, de agradecer por tudo que Deus fez em nossa vida. O culto é um presente que Deus dá a crentes. O culto é uma oportunidade ímpar que Deus dá aos seus filhos, porque de todas as atividades realizadas pela igreja ou por você, é apenas uma delas que vai durar a vida toda. O culto a Deus será eterno. E por ser eterno, ele deveria ser praticado por nós cada vez mais aqui. Porque nós aqui, enquanto culto, nós estamos dizendo, Senhor, esperamos o dia em que isso aqui não vai acabar. Em que eu não terei que enfrentar um trânsito miserável para ir para minha casa, onde todo mundo quer me bater. Eu não vou enfrentar o perigo de morar numa zona perigosa, de um chefe que eu não suporto.
de um trabalho cansativo. Por isso que o culto é aquele lugar onde o crente recarrega a sua alma, ele recarrega a sua fé, ele recarrega a sua esperança, porque ele está na presença dos seus irmãos diante de Deus. Então, quando pensamos no que nós fazemos aqui, quando nos reunimos em culto, sendo esse ensaio para o que nós vamos realizar no céu, a adoração se torna essencial. Eu ainda vou falar especificamente sobre a adoração, mas eu começo dizendo que a adoração ela é ensinada na Bíblia como um ato individual e também coletivo. Existe aquela adoração que você pratica em seu dia a dia como um reconhecimento pelo que Deus fez por você. Mas existe aquele tipo de adoração que só é feita na igreja, aquele tipo de adoração que é exclusivo do corpo reunido. Adorar é uma atitude de fé, gratidão, obediência, mas também é uma atitude de fraternidade. Eu olho para o meu irmão e louvo ao Senhor pelas coisas que Ele fez na sua vida. Então é verdade, você adora na sua casa, enquanto você está lavando a sua louça, você está trabalhando, você expressa a sua gratidão individual a Deus. Mas existe um nível de adoração, uma exigência do próprio Deus, que Ele chama de assembleia solene, onde Ele exige que os seus filhos, reunidos em seu nome, o adorem como um só povo. Por isso, quando pensamos na verdadeira adoração, nós pensamos que desde o início da igreja no Novo Testamento, a prática de reunir-se para adorar no dia do Senhor, no dia de domingo, em celebração à ressurreição de Cristo, foi uma marca da igreja. Então, alguns dizem, a igreja se reúne no domingo por causa de Constantino, a igreja se reúne no domingo porque a igreja se misturou com o paganismo. Isso é mentira. Nós temos relatos já no Novo Testamento que em função do dia da ressurreição de Cristo, em memória àquele ato glorioso de Cristo ressuscitar dentre os mortos, os discípulos de Jesus se reuniam aos domingos para celebrar juntos ao nome do Senhor. Os domingos eram marcados por leitura da palavra, oração, louvor, celebração da ceia, enquanto eles aguardavam a volta de Jesus. Se você tem curiosidade, pode ler Mateus 28, versículo 1, Lucas 24, versículo 1, 33, 36, João capítulo 20, verso 1, 19, Atos capítulo 20, 1 Coríntios 16. São textos que mostram que a igreja, desde que surgiu, ela reservou o domingo, o dia do Senhor, simbolizando o dia em que Cristo venceu a morte, ressuscitou poderosamente para celebrar o seu nome. Portanto, o domingo não é uma invenção moderna. Reunir-se como igreja no domingo não é uma invenção romana, mas é uma atitude de contemplação. O meu Senhor ressuscitou nesse dia e por causa do seu grande feito, nós nos reunimos em adoração, em obediência à sua palavra e em louvor. O domingo reservado para o culto, o domingo reservado para a adoração como igreja reunida, está impregnado no DNA de cada crente. Está impregnado no DNA de cada pessoa que exalta a Deus em louvor e majestade. Um ponto importante que nós temos que aprender sobre o culto é que o culto a Deus também nos leva a uma atitude de coração. Não apenas aprendemos que o domingo foi reservado para este culto, não aprendemos apenas que o domingo foi reservado para essa reunião, mas existe algo que eu preciso aprender. Primeiramente, o que eu preciso saber sobre o culto quando eu chego aqui? E o Salmo 122, versículo 1, me dá uma primeira explicação. Eu, enquanto cristão, preciso desejar o domingo, dia do Senhor, como algo mais importante na minha agenda. Mais importante do que o seu futebol, mais importante do que o seu passeio na praia, mais importante do que qualquer outro lazer para você. O domingo é chamado de o dia do Senhor, para que você dedique a Ele o exercício da sua adoração coletiva, o exercício do seu louvor, porque assim Ele determinou. Portanto, o Salmo 122 começa nos ensinando assim: o domingo deve ser recebido pelo crente com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
O ponto importante aqui, e a primeira abordagem sobre a essência do culto a Deus, é que o culto é uma oportunidade para você e não para Deus. Deus continua sendo Deus porque Ele não precisa de ninguém para adorá-lo. Deus não é carente de adoração, mas Ele dá uma dádiva aos seus filhos de poderem contemplá-lo em uma reunião semanal. Por isso, a primeira abordagem sobre o culto ao Senhor que eu e você devemos ter é: oba, que bom, hoje é dia de cultuar ao meu Deus. Isso mudará a sua perspectiva sobre o seu final de semana. Porque às vezes você fica tão empolgado com outras coisas. Está chegando o dia do jogo se bem que o jogo do Vasco ninguém mais se empolga. Está chegando o dia de viajar, está chegando o dia disso. Mas e como você recebe amanhã é domingo? Falando ainda sobre os puritanos, e é uma curiosidade para os jovens, sabe por que o sábado à noite se tornou oficialmente o dia do culto de jovens? Às vezes vocês não sabem essas coisas e pensam que é bobagem. Os puritanos, todos os sábados à noite, se reuniam para se prepararem para o culto do domingo. Eles vinham para a igreja no sábado à noite, louvar, consagrar o seu coração, pedir perdão pelos seus pecados, para que no domingo pela manhã eles pudessem estar na casa de Deus em louvor ao seu nome. Sábado você quer ir para a praia, sábado você quer fazer N coisas, mas esquece que o domingo é o dia do Senhor. Você deve receber com alegria: amanhã é o dia que o Senhor separou para que eu me encontre com Ele em sua casa, e por isso eu vou para a igreja, eu vou para o culto com o coração alegre. Esse é o momento de celebração. Nós celebramos a vitória de Cristo na cruz, nós celebramos a nossa salvação, nós celebramos o Deus que nos resgatou e nos permitiu adorar o seu nome. O culto a Deus é marcado por alegria de coração. Meu irmão, se você vem para cá, senta, ocupa um lugar, gasta a internet da sua casa, mas o seu coração está mexendo no WhatsApp, no Instagram, assistindo o resultado de futebol, vendo o domingo com o Luciano Huck, seja lá o que for, você não entendeu como isso é um prejuízo para a sua vida. Ou você vem para cá e não participa desse ambiente espiritual de adoração, ou você vem para cá para criticar: está desafinado o instrumento, o pastor não pregou legal, não gostei da gravata do fulano. Você não entendeu que esse momento aqui era o momento onde o seu coração deveria cruzar aquelas portas e dizer: Senhor, obrigado, porque eu estar aqui é prova da tua fidelidade. Eu passei mais uma semana, às vezes aos trancos e barrancos, difícil, pequei, me arrependi, pequei de novo, sofri, mas pela tua misericórdia eu estou novamente em tua casa. Primeiro ponto é que nós devemos adorar a Deus com alegria no nosso coração, porque a essência do culto a Deus não é um dever pesado, uma obrigação chata, mas uma oportunidade alegre de louvar ao Senhor. Se você captasse essa ideia, as tuas palmas seriam diferentes, os teus brados de aleluia, glória a Deus, seriam mais poderosos no seu coração. Você estaria mais sedento pela palavra, mais sedento por encontrar com os irmãos, porque esse é o ambiente de alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O segundo ponto importante sobre a essência do culto a Deus é que no culto ao Senhor nós temos a oportunidade de sermos ouvidos por Deus e pelos nossos irmãos. Ainda no Salmo, você pode voltar um pouquinho, e o Salmo 120, versículo 1, nos ensina assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Esse salmo explica a busca do salmista pela sua oportunidade de ser ouvido por Deus. E o texto diz que Deus ouve a oração de um coração angustiado, que tem acesso a Deus para responder a sua prece. É bem verdade que a sua casa é um templo, é bem verdade que Deus ouve você em sua casa, mas é aqui que nós nos tornamos parceiros de luta, companheiros de batalha. É nesse lugar e nessa reunião em que nós, juntos e reunidos, colocamos os nossos pedidos e sabemos que não estamos sozinhos. Quantos de vocês não entraram aqui hoje, talvez com o coração angustiado, talvez com contas para pagar que não sabem como pagarão,
com lutas interiores na alma que não veem expectativa de mudança, esse lugar, esse momento na sua agenda deveria ser aquela oportunidade onde você sabe, eu não estou sozinho, onde você percebe, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu tenho um Deus que disse, se nós buscarmos o seu nome, Ele ouvirá dos céus, Ele abrirá as janelas dos céus e falará com o seu povo. O culto a Deus é uma oportunidade de um coração angustiado se tornar um coração confiante. E às vezes você pode dizer assim, pastor, mas todas essas coisas eu posso fazer em casa. E é verdade. Por isso, o seu único culto ao Senhor não é aqui. Mas esse lugar, o culto a Deus, é marcado pela reunião da igreja junto. Nós fazemos o corpo de Cristo. Por isso não existe um crente sem igreja. Não existe um cristão solitário. A fé em Deus não é uma questão individualista ou solitária. Cristo sempre nos chamou para vivermos como um corpo. A essência do culto a Deus é o meu coração alegre, da oportunidade que eu tenho de amar a Deus, ponto 1. E o ponto 2, o culto a Deus em sua essência é um lugar de transformação de corações. Eu chego de um jeito, entro nesse ambiente e sou transformado. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Observe o que o salmista diz. Verso 17. Eu quero ficar só com a parte A, mas eu vou situar você no que esse salmo está dizendo. Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. O salmista vem de uma trajetória terrível no Salmo 73. Alguém que por causa da incredulidade do seu coração, da inveja para com o ímpio, duvidava da proteção e da bênção divina. Ele, por olhar para o horizonte errado, começou a questionar se Deus até mesmo existia. E ele começou a ser consumido por essa inveja, começou a ser destruído pelas dúvidas do seu coração. Mas o Salmo 73 é uma mudança, quando no versículo 17 fala que ele participa de um culto. E ele fala, quando eu entrei na casa de Deus, até que eu entrei no teu santuário. Imagine o contexto aqui, naquela época, no santuário, sempre havia louvor, sempre havia levitas oferecendo sacrifícios a Deus, louvores ao Senhor. O salmista então entra no santuário e vê aquela cena, louvores, sacrifícios, ofertas, a presença mística de Deus. Ele percebe, quando eu entro aqui, meu coração muda. Sabe, irmãos, eu sei que você tem lutas às vezes severas na tua alma, mas permita-me dizer uma coisa com muito temor no coração. Se quanto mais aflito você ficar por causa dos seus problemas, mais você se distanciar da igreja, pior será para você. Deveria ser o contrário. Quanto mais tribulações e problema você tiver, mais você deveria procurar socorro na casa de Deus, procurar os seus irmãos, a sua liderança, mais você deveria estar aqui presente. Mas o que acontece? As pessoas passam por problemas no casamento, no trabalho, na fé, elas abandonam, elas somem, e depois ainda vai culpar o coitado do pastor que não foi atrás. A Bíblia me ensina que o culto a Deus é um lugar de transformação de corações. O coração angustiado ora, busca a Deus em reunião de adoração, e Ele ouve o nosso clamor, Ele manifesta a sua graça, e às vezes, através de um conselho, de um louvor, de uma pregação, de um simples, irmão, vou orar por você. É assim que a igreja funciona. O terceiro e último ponto, que nos leva a essa breve reflexão sobre a essência do culto a Deus, já vimos no ponto 1, que o culto a Deus é, em essência, uma dádiva dada à igreja. Por isso eu me alegro em saber que tenho a oportunidade de cultuar a Deus. O segundo ponto, o culto a Deus é uma oportunidade de transformação de corações. É aqui que Deus lapida a nossa vida. Por vezes nos exortando com a palavra, por vezes nos direcionando em conselhos, mas é na reunião da igreja que nossa vida é transformada. Em terceiro e último lugar, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11.
Verso 26. A essência do culto a Deus, como terceiro argumento, é que o culto a Deus anuncia a este mundo a existência de Cristo e o seu retorno. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A terceira manifestação essencial do culto a Deus é que cada vez que esta igreja, a igreja de Cristo, se reúne na face da terra, nós estamos primeiramente obedecendo um mandamento, mas nós estamos servindo como um anúncio para este mundo, que alcança o perdido, que manifesta a presença de Deus e que também anuncia o seu sacrifício e o seu retorno. A igreja precisa se reunir em culto para que Cristo seja anunciado, pregado, louvado e esperado. Quando você abandona a sua vida de membresia, quando você relativiza a importância do culto dominical, além de estar pecando porque Cristo nos ordenou a nos reunirmos no mesmo lugar, você pode ver isso em Atos capítulo 2, versículo 1 no versículo 46, eles se reuniam amando do Senhor. Você está deixando de anunciar a vitória de Cristo, a sua presença e o seu poder. Então, quando você opta por não ir à igreja, não, mas eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, desobedecendo aquilo que Ele ordenou, você está perdendo uma oportunidade de exaltar o nome de Cristo, de pregar o nome de Cristo, de louvar ao nosso Senhor. A terceira marca da essência do culto é que quando nos reunimos aqui, nós estamos anunciando o Senhor. E é nesse ponto, perdidos se convertem, pecadores se arrependem, a nossa fé é renovada, a nossa aliança é confirmada e a nossa alegria, ela se manifesta em nosso coração. Porque quando nos reunimos, quando cantamos, quando ceiamos, quando ouvimos a mensagem, nós estamos anunciando: Senhor, estamos te aguardando. E como Pedro fala, haverá um dia em que esse culto momentâneo será transformado num culto eterno. Então nós teremos para sempre a oportunidade de adorar o Senhor. Qual é a minha proposta, ou qual foi a minha proposta para você nessa breve reflexão? Querido irmão, talvez você esteja acostumado com a ideia do culto dominical, mas eu preciso que você entenda que não há nada mais importante na sua agenda do que o momento que Deus deu a você de se reunir em seu nome. Você pode ter muitas coisas para fazer num fim de semana, coisas revigorantes, coisas prazerosas, coisas legais, mas nenhuma delas deve substituir o seu desejo por se reunir em comunidade para adorar o Senhor. Todas as outras coisas lhe são permitidas, mas jamais perca do seu coração: o culto ao Senhor é o momento mais importante da minha agenda. Domingo pela manhã eu posso ir para a minha feira, posso ir na padaria, posso fofocar no quatraque da depressão, posso fazer o que for, mas o domingo pela manhã é o dia em que eu me reúno com os meus irmãos para adorar a Deus. Eu posso descansar, almoçar no Cabana do Sol, posso ir para a praia, fazer minha caminhada, andar de bicicleta, você pode, mas a ideia é: hoje é o dia que o meu Senhor determinou para eu estar com os meus irmãos. Nada deve ser mais importante que isso. Certa vez, Agostinho de Hipona disse o seguinte: quando um crente se esvai do calor da igreja, ele será como uma brasa fora do fogueiro, que aos poucos vai perdendo o seu calor, até se tornar inútil e imprestável. A igreja existe para que você mantenha acesa no seu coração a chama do Evangelho, o amor pela palavra. Aqui o seu coração é transformado, aqui a sua esperança é renovada, aqui você é corrigido para ir para o céu, aqui você é instruído pelo caminho do Senhor, aqui você é direcionado pela graça. Por isso, além de ser uma alegria que deveria ser para você estar na casa de Deus, aqui é o lugar onde o seu coração será transformado pela palavra, e aqui é onde você anunciará, pregará, viverá a expectativa do retorno do Senhor. Não há nada melhor, não há nada mais importante para um crente do que o culto ao Senhor,
a importância da nossa reunião semanal. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Senhor, hoje nós aprendemos que um dos sinais da igreja verdadeira é que ela insiste em cultuar ao Senhor como família, como corpo. Que a verdadeira igreja do Senhor, ela se reúne em teu nome, ela se reúne em torno da tua palavra, ela se reúne como irmãos de fé para louvar aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aprendemos hoje que um sinal da igreja verdadeira é que o verdadeiro crente ama culto ao Senhor. O verdadeiro cristão ama prestar culto ao seu Deus, ama louvar ao seu nome na reunião dos nossos irmãos, dos seus irmãos. Isso faz parte de quem nós somos em Ti. Aprendemos hoje que é nesse lugar que temos a dádiva de saber que estamos ensaiando o que faremos no céu. Por isso, o culto é um lugar de alegria, de louvor, de exaltação. Pelo Deus quem servimos, pelo Senhor quem nós adoramos, pelos teus feitos em nossa vida. E, Senhor, aprendemos também que é nesse lugar que, sob obediência à tua voz, nós anunciamos para esse mundo que o Senhor vive, que o nosso Redentor está vivo e que há de vir buscar a sua igreja. Enquanto a igreja se reúne em culto, os céus louvam ao Senhor. Os nossos louvores rompem as leis naturais da física e chegam até o teu trono. E nesse grande coral, anunciamos a tua vitória na cruz. Por isso, Deus, permita que os crentes da ICE Quatrac amem essa reunião, desejem essa reunião, estejam na expectativa do culto seguinte. Que o nosso fim de semana seja marcado por descanso, por delícias, mas por saber que domingo é o dia do Senhor e que é nesse dia que nós nos reunimos em teu nome. Nos faz viver esse sinal da igreja verdadeira, uma igreja que ama cultuar ao Senhor, e assim nós seremos edificados. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém.